E aí galera, Davi na voz. Muito obrigado pelo grande apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem o dobro da meta da parte 7 do Rei da Tribo Primitiva. E como vocês pediram muito mesmo, depois de 7 dias desde a parte anterior, hoje eu estou trazendo a parte 8 do Prota que mal reencarnou em um Isekai e se tornou rei de uma tribo primitiva. O card da playlist desse manhwa vai estar passando na tela. Galera, eu estou gostando muito de fazer vídeo dessa obra. E se vocês também estão gostando dos resumos desse manhwa, deixa o like, inscreva-se no canal, e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 2000 likes, eu faço a tão esperada parte 9 dessa obra. Anteriormente o protagonista tinha decidido encontrar uma assistente para ajudar ele a gerenciar a tribo primitiva, e com a indicação da Enua, o prota escolheu a garota raposa como seu amigo, mas antes de contratar ela como sua assistente, ele deu um pequeno teste para ela. E depois de um tempo, quando ele pensava que ela tinha desistido, ela passou no teste nos acréscimos do segundo tempo, e por causa da chama da força de vontade nos olhos dela, o prota aceitou ela como sua assistente. E ao conseguir realizar seu grande sonho, a garota raposa chorou como uma criancinha, e sem entender o motivo das lágrimas dela, a Enua tentou confortar ela, e disse para ela ficar feliz, já que ela conseguiu se tornar um amigo. E diferente do que a Enua estava pensando, a garota raposa disse que está chorando porque está muito feliz. Ela nunca tinha pensado que conseguiria realizar seu sonho. Por causa disso, hoje está sendo o dia mais feliz da sua vida. Ao ouvir isso, a Enua perguntou se estava tudo bem para o feiticeiro fazer um teste tão simples para aceitar sua futura amigo. E o prota respondeu que seria perda de tempo fazer vários testes complexos para aceitar uma assistente. E para ele, apesar deles dizerem que ela é um amigo, ele acha ela mais adequada como uma assistente. E enquanto pensava nisso, ele viu uma bela visão na sua frente, aonde a Enua limpava as lágrimas da sua amiga de infância, enquanto dizia que ela parece uma gatinha quando está chorando. E com essa bela visão, ele ficou animado com seu futuro, já que embora essas duas sejam problemáticas, ele vai ter duas belezas do seu lado o tempo todo. Mano, se ele não ter atitude, e ficar agindo igual os protas virgões dos animes, ele vai perder as duas. Depois, ao falar para a garota raposa lavar o rosto para eles começarem a trabalhar, a Rosinha ficou surpresa com seu pedido, já que eles estão com falta de água. Então não tem como ela desperdiçar água só para lavar o rosto. Ao ouvir isso, o prota finalmente percebeu a realidade de um mundo primitivo, e saiu de perto delas, como um endividado fugindo do cartão de crédito, e perguntou para elas com qual frequência as pessoas dessa tribo tomam banho. É claro, como qualquer garota, a Enua ficou irritada com essa pergunta, e disse que ela sempre toma banho todos os anos na estação das chuvas. E ouvindo isso, ele percebeu que desde que ele chegou nesse Isekai, ele estava vivendo com uma criatura que só toma banho uma vez por ano. E a única explicação que ele chegou para eles não sentirem seu próprio fedor, e que os narizes deles se adaptaram aos seus odores. Mano, até agora a Enua já agarrou o prota várias vezes, e no máximo ele disse que ela cheirava leite. Então, para uma pessoa não feder ao ficar tanto tempo sem tomar banho, ela deve ser igual aos coreanos que ganharam na loteria genética, e não usam desodorante porque não tem o gene do CC. E por causa da pergunta do prota, a garota raposa ficou preocupada, e perguntou se tomar banho todo dia é algo importante para se tornar um amigo. E mesmo isso não sendo importante para o povo primitivo, para o prota isso era muito importante. Por causa disso, ele decidiu implementar um sistema de saneamento para ter fontes de água suficientes para todo mundo tomar banho. Então, considerando os desenvolvimentos futuros, ele deve encontrar uma maneira de desviar a água para irrigação. Por causa disso, ele perguntou para a Enua onde eles geralmente coletavam água, e ela disse que existe um pequeno lago na floresta ao sudoeste, mas há um grupo de feras muito poderosas por perto, e apenas guerreiros de tatuagem podem chegar perto dele. E a água na tribo é transportada e fornecida pelos guerreiros de tatuagem, apenas o suficiente para matar a sede. Ao ouvir isso, o prota pediu para elas mostrarem aonde ficava o pequeno lago, já que a água é a fonte da vida. Eles precisam priorizar e resolver o problema da falta de água. Mas ao invés de mostrar o caminho para ele, a Enua agarrou ele pelo pescoço, e disse que um feiticeiro jamais pode deixar a tribo, já que é muito perigoso lá fora. Então ele não pode simplesmente sair. É claro, para o prota seria mais provável dele morrer pelas mãos dela. Ao mesmo tempo, a garota raposa explicou que existe alguns guerreiros de tatuagens exilados por outras tribos, que escolhem pequenas tribos para sequestrar os feiticeiros e forçar os magos a realizar o ritual de herança. Teve até um feiticeiro que foi sequestrado, e quando foi encontrado, ele estava nos seus últimos suspiros, e depois de alguns minutos ele acabou batendo as botas. Por causa disso foi criada uma regra de que um feiticeiro não pode deixar a tribo a menos que seja necessário. E esse foi um dos motivos do ancião ter falado que ser um feiticeiro é um trabalho de alto risco. A Enua também explica que dentro da tribo é completamente seguro, porque a metade dos soldados de tatuagem estão de olho ao redor da tribo,
É por isso que os soldados exilados comuns não podem chegar perto facilmente. Resumindo, eles têm 11 guerreiros de tatuagem, e 6 foram caçar e 5 ficou para proteger a tribo, mas com tão pouca mão de obra. Essa forma de levar água é um desperdício de energia e de mão de obra. Por causa disso, ele tem que encontrar uma forma melhor para conseguir água, comida e também proteger a vila. Então, como ele não pode ficar perdendo tempo sem fazer nada, ele disse que precisa encontrar o pequeno lago para formar um plano. Mas se elas têm medo de deixar ele ir por ser muito perigoso, eles podem ir junto com o sogrão. Mas a Ainhoa falou que seu pai ainda estava fora da tribo, e seria muito perigoso ir procurá-lo. E antes dele sair, ele disse para ela não deixar o feiticeiro sair da tribo, mas perdendo a paciência com elas, o Prota deu sua primeira ordem para elas, e mandou elas levarem ele para ver o pequeno lago. Depois mostra os 3 em uma floresta no meio da noite, e diferente da garota raposa que estava cheia de medo, e Ainhoa disse que mesmo que isso significa sacrificar sua vida, ela definitivamente irá proteger ele. E como a garota raposa não queria ficar para trás, ela disse que se uma fera aparecer, e para eles deixarem ela se tornar sua refeição primeiro, e aproveitar essa oportunidade para escapar, e tentando aliviar um pouco desse clima tenso, a Ainhoa disse que sua localização atual ainda não está longe da tribo, e o grupo de caça de feras mais próximo já limpou essa área. No entanto, ainda pode haver algum imprevisto, e enquanto ela dizia isso, uma pessoa misteriosa estava em cima de uma árvore olhando para eles, e percebendo que se as coisas continuassem assim, eles vão acabar se perdendo e entrando em uma área perigosa. O Prota perguntou se a Ainhoa sabe a localização exata do sogrão, e ela respondeu que eles devem estar perto do local aonde seu pai estava acampando, já que eles não estão apenas patrulhando. Seu pai e os outros tiram um tempo para coletar água e também comida, e enquanto ela explicava isso, a garota raposa estava morrendo de medo por ficar na parte de trás, e para deixar ela ainda mais apavorada, um cara apareceu na sua frente. Aí do nada uma sombra misteriosa voou de trás do Prota em direção do cara, e vendo isso, o Prota pensou que estava cercado por soldados exilados. Ao mesmo tempo, a garra da sombra misteriosa passou pela Ainhoa, e quebrou a adaga do figurante que tentou contra-atacar, e agarrou o pescoço dele, e vendo melhor a aparência da sombra misteriosa, a Ainhoa reconheceu ela, e disse que essa mina e a sua tia Ron, a Garra Negra. E vendo isso, o Prota ficou surpreso com a força e a velocidade de uma guerreira de tatuagem, e se o alvo dela fosse ele teria se encontrado com sua tataravó. Ao mesmo tempo, a mina reconheceu que o figurante fazia parte da sua tribo. Por causa disso, ela puxou sua garra do pescoço dele, e quando o Prota perguntou por que ele estava retornando para a tribo sozinho, o figurante disse que a irmã Mai está ferida e se ela não receber um tratamento ela vai morrer. Por causa disso, ele estava voltando para a vila para pedir o Prota os dominós para curar ela. Ao ouvir isso, o feiticeiro pediu para o figurante levar ele até a irmã Mai. E assim acaba o 11º capítulo. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do rei da tribo primitiva, aumentando seu harém e usando seu conhecimento moderno junto do sistema para liderar sua tribo para fora da pobreza e a transformar no reino mais forte, deixa o like. E também inscreva-se no canal para me ajudar a pegar 30.000 inscritos até o final de novembro. Um mês atrás para mim era impossível bater essa meta até o final do ano, mas com a ajuda de vocês nesses últimos vídeos, eu acredito que consigo bater essa meta nesse mês. Manos e manas, obrigado por ver o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui, falou!